E eu já vou chegando agora com uma ótima notícia para acabar com esse clima chato no Flamengo. Agora trazendo informações importantes sobre a situação envolvendo Pedro, situação da ausência de Pedro nessa última segunda-feira no treino do Flamengo. Pedro se reuniu com seus representantes e com o pai do jogador, com a diretoria do Flamengo. A gente vai trazer todos os detalhes para você. A situação basicamente está tudo resolvida e já tem data para Pedro se reapresentar novamente ao mais querido Brasil. Vou falar sobre mercado da bola porque envolvendo Pedro e Vitor Hugo. O Zenit pede um desses dois atletas para liberar o Wendel ao mais querido Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo uma lista de nomes de jogadores que o Flamengo tem aí no radar. Jogadores que não têm contratos nesse momento com nenhum clube, não tem vínculo com nenhum clube. Inclusive o Flamengo pode contratar esses jogadores mesmo com a janela de transferências fechada. Lembrando que a janela de transferências já se fecha amanhã, dia 2. E eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, deixa eu falar aqui sobre uma informação importante, porque nessa próxima quinta-feira, depois de todo esse tumulto envolvendo, desde o último sábado, Flamengo, na verdade, a gente nem comemorou a vitória, não teve nem tempo de comemorar, após o absurdo que aconteceu com o centroavante Pedro. Vamos acalmar os ânimos. E neste momento, o Flamengo tem um jogo importante na próxima quinta-feira. Na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Olímpia do Paraguai pela primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Libertadores da América. Jogo importante. Acontece no Maracanã na próxima quinta-feira, dia 3. E o elenco do mais querido Brasil tem mais um dia de treino hoje, em preparação, em foco para esse jogo. Jogo importante. Não vamos deixar a temporada do Flamengo realmente aí ir pelo ralo. Vamos focar nessas decisões, nesses jogos importantes, envolvendo a situação do Pedro. Eu vou trazer aqui para vocês agora a situação seguinte. Os ânimos estão se acalmando, tá? O Pedro, os empresários de Pedro, o pai de Pedro, seu Marcos, se reuniram com o Marcos Braz no início da noite desta última segunda-feira, após Pedro faltar ao treino, à representação nesta última segunda-feira. O jogador alegou, sentiu dores no machucão do rosto aí após situação envolvendo lá o ex-preparador físico que já foi demitido. E os empresários de Pedro, Márcio Giuni e Gustavo Barros, e o pai do jogador, seu Marcos, se reuniram com Marcos Braz e Bruno Spindel no início da noite desta última segunda-feira, no Ninho do Urubu. Após o encontro, o vice-presidente de futebol seguiu para a casa do atacante. Olha só aí, Marcos Braz foi para a casa do Pedro, onde conversou com o atleta e familiares. Depois de 2 reuniões, as partes definiram que o jogador voltará aos treinos hoje, nesta terça-feira. Não houve debate sobre punições a Pedro pela ausência na atividade desta última segunda-feira, como muita gente já estava falando. Pedro seria punido, seria ampliado essa multa de Pedro. Não foi debatido nada sobre isso. Os encontros ocorreram horas após Pedro faltar ao treino na manhã desta última segunda-feira. Assim como o restante do elenco, o jogador é esperado às 9 horas no Ninho do Urubu, mas não compareceu. No início da tarde, ele justificou sua ausência com a alegação de que sentia dores no rosto e não estava confortável. Ou seja, a situação, aparentemente, a gente vê aí que os ânimos estão se acalmando. E tem que se acalmar, né, gente? Pelo amor de Deus. O Flamengo tem jogos importantes. O Flamengo vem numa sequência bacana na temporada. O Flamengo aí tá a 12 pontos, do Flamengo Botafogo, que é o líder do Brasileirão. Mas o Flamengo vem aí numa sequência boa também no Brasileirão. O Flamengo tá na semifinal da Copa do Brasil. Vai fazer o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tá nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira agora, dia 3, o Flamengo já tem um jogo importante no Maracanã contra
Olímpia do Paraguai. Então hoje o Pedro retorna aos treinamentos. Agora resta saber se o clima vai continuar o mesmo que era antes, não sei, vamos ver o que deve acontecer aí. Espero que o Jorge Sampaoli não faça nenhuma besteira. Alguns comentaristas da mídia, né, contrária aí, posso dizer assim, os antes, vem aí falando que o Jorge Sampaoli vai acabar com o Flamengo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vamos esperar que isso não aconteça. Vamos esperar que isso não aconteça. De fato, não aconteça, tá? Mas o Pedro volta. Reunião que aconteceu. Não foi debatida sobre ampliação de multa em Pedro. Pedro vai voltar hoje aos treinos. Essa informação que temos já foi confirmada pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que foi até a casa do atacante. Conversou com o pai, conversou com os familiares e ficou determinado. Pedro retorna aos treinos nesta terça-feira. Situação, posso dizer assim, resolvida, né? Quase resolvida. E vamos torcer para que seja resolvida por completo, o mais rápido possível. Se falando na situação do Pedro, o Zenit da Rússia pediu ao Flamengo para o Flamengo colocar Pedro ou Vitor Hugo na negociação para liberar o Wendel para o mais querido Brasil. Segundo as informações do GE, o Zenit aceita vender o Wendel ao Flamengo, caso o clube rubro-negro concorde em colocar Pedro ou Vitor Hugo na negociação. A diretoria do mais querido não pretende trocar nenhum atleta para ter o volante brasileiro. E as tratativas com os russos neste momento estão emperradas. Lembrando que o Flamengo ofereceu, né, aumentou essa proposta por Wendel e ofereceu 18 milhões de euros, 93 milhões de reais na cotação atual ao Zenit pelo volante Wendel. Contudo, o Napoli da Itália entrou na parada e enviou uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais para levar o atleta. Inclusive, os russos, desse modo, preferem vender o volante aos italianos nessa janela de transferências. Lembrando, galera, olha só, a janela se fecha amanhã. Então, assim, muito improvável o Flamengo acertar o Wendel já chegar, né? Dá tempo aí de o Wendel chegar no Flamengo. Será que ainda dá? Enquanto negocia com o Zenit por Wendel, o elenco do mais querido Brasil vem aí se preparando para esse jogo importante nesta quinta-feira, mas provavelmente aí o Wendel não deve vir nessa janela de transferência, até porque o prazo já, posso dizer assim, está esgotado. Agora, em relação à situação de Wendel, o que você acha sobre a situação? O Flamengo deveria envolver algum atleta na negociação, Pedro ou Vitor Hugo? Ou o Flamengo desistiria aí, parava por aqui a situação envolvendo o Wendel, como já fez por Claudinho? Bate o martelo, pronto. Não dá tempo, não dá mais. A gente vai parar por aqui, encerrar as negociações por enquanto. Quem sabe, na próxima janela, o Flamengo possa aí trazer o Wendel, Claudinho ou qualquer outro jogador. Lembrando que foi 2 negociações que o Flamengo iniciou, né, de início, antes da janela abrir, há mais de um mês atrás. Então, assim, a situação envolvendo o Wendel e Claudinho, era esperado esses 2 jogadores na Gávea, só que o Flamengo não teve sucesso nessas negociações. É incrível, né? Os outros clubes vai aí, negocia, 2, 3 dias já está anunciando. O Flamengo começa a negociar e nada. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O Flamengo deve bater o martelo e botar um ponto final na situação? Fica à vontade e deixe a sua opinião. Agora, se falando sobre reforços, o Flamengo tem uma lista de atletas que não tem vínculo com nenhum clube. Ou seja, mesmo com a janela de transferência se encerrando, o Flamengo pode trazer reforços. E quais são esses reforços, Chico? O Flamengo não divulgou nomes, mas a informação que temos é que o Flamengo, segundo o GE, o Flamengo tem uma lista de meias, atacantes e volantes que estão sem contrato. Desse modo, mesmo que a janela de transferências esteja fechada, o mais querido tem a possibilidade de anunciar um atleta que não estava vinculado a algum time, ou seja, jogadores que estão sem contrato, jogadores que estão aí sem clube, jogadores que podem chegar a qualquer momento. O Flamengo tem uma lista desses atletas. O Flamengo não divulgou a lista. Segundo o GE, o Flamengo tem essa lista e a gente, claro, vai buscar informações e vai trazer tudo aqui para vocês, para você ficar por dentro de tudo. A gente vai seguir focado nessa situação. Inclusive, realmente, pode anunciar reforços fora da janela de transferência, mesmo fechada, que jogadores que não têm contrato pode ser anunciado pelo Flamengo. Agora a gente vai seguir aí de olho nessa situação. Será que realmente o Flamengo tem algum nome aí no radar?
alguma lista de jogadores já na mesa, jogadores que não têm contrato, como informou o GE, a gente vai seguir focado e vou trazer todos os detalhes para você, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo nesta próxima quinta-feira. Tem Flamengo e Olímpia do Paraguai. Pedro de volta aos treinamentos. Vamos torcer aí para realmente os ânimos se acalmar de vez. Jorge Sampaoli de um lado, Pedro do outro. E vamos tentar unir esse elenco cada vez mais e seguir firme nessa temporada. Valeu, tamo junto. Forte abraço a todos. Até mais. Saudações rubro-negras.